valores inegociáveis, eu como Jéssica Flores pessoa. Eu tenho meus valores como Jéssica Flores dentista, e a minha clínica, que é outra empresa, que tem outras pessoas, tem os valores da clínica. Perfeito. Que não necessariamente são os mesmos valores que os meus. Porque são propósitos diferentes. Porque são propósitos diferentes. E como que tu chegou nesse nível de consciência, de conhecimento e amadurecimento, já? Porque você falou assim, né? A gente começou falando que você se formou faz 5 anos. Sim, 5 anos. Se a gente for colocar aqui numa linha do tempo, é pouco tempo. Para uma empresa, para o posicionamento que tu tens, né? Tu teve uma virada rápida dentro do teu negócio, um resultado rápido. O que fez diferença nesse processo? Curiosidade. Seja curiosa. Exato. Boa. Ser curiosa. Então, eu gosto de entender o porquê das coisas. Perfeito. Então, eu sou curiosa. Se tu falar pra mim... Inconformada, curiosa. Claro, né, que eu não consigo ajudar todo mundo, por isso que hoje eu tenho a mentoria. Mas se tu falar pra mim que tu tem vergonha de aparecer, eu quero saber o porquê. Tem alguma coisa mal resolvida ali. Sim. Talvez eu não vá abrir essa ferida, né? Mas eu quero te trazer mais essa clareza de que você tem um problema a ser resolvido. Porque foi, na verdade, essa curiosidade e eu parar para pensar, estar presente e parar para pensar. Tá, mas eu tenho vergonha por quê? Eu não tô fazendo isso por quê? Dá nome às coisas. Exato. O que tá me travando? Se a fulana tem esse tal resultado, eu não tenho... Por que será? Sim. Eu acho que é um pouco da comparação de forma positiva. Que é o que acontece quando você busca performance. Você é obrigada a se comparar para performar. Exato. Você é obrigada a olhar para o mercado para que você consiga ter alta performance. Então, não tem como, não. Então, beleza, eu sou dentista, eu vou abrir meu consultório e tem outras mulheres que estão com agenda cheia, que vivem disso, que têm possibilidade ou que cresceram no digital. Ok, o que elas estão fazendo? Que eu, não no sentido, tipo, de se colocar para baixo, né? Como a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas, e aí é até um olhar importante e algo para quem está aqui nos ouvindo, né? Parar e refletir sobre. Quando você olha para outra pessoa que está tendo resultado, como que você se sente em relação a isso? Porque o teu sentir, ele é muito poderoso. Você pode até pensar, mas eu não me comparo. Mas não é inveja. Mas compara sim. Não tem como, não. Tem como não. Só que é o teu sentir que ele vai trazer realmente a resposta exata, a resposta certa. E aí entra a curiosidade e entra o autoconhecimento. Por que eu tô sentindo isso? Por que isso tá me incomodando? Por que eu tô olhando para isso aqui e tá desconfortável para mim? Acho que esse é o ponto, né? Exato. E assim, né? Eu vejo, por exemplo, putz, tô com um problema aqui, ou aconteceu tal coisa, ou eu tô vendo um padrão de repetição na minha vida durante toda a minha vida, né? Então, às vezes eu vejo que tem pessoas que, sempre começam uma coisa e desistem. Tá, pera, por quê? O que tem aqui? Porque com certeza tem alguma coisa que faz com que tu tenha essa atitude de sempre desistir. Ou às vezes tu quer sempre tudo muito perfeito. Tu só finaliza se tiver basicamente assim, 100% perfeito. Então tu tem que olhar para isso também e ver por quê. E aí vem a questão da curiosidade, porque eu sempre fui aquela pessoa, então, que, tô com esse problema aqui. Vou me tratar, vou ir atrás. Então, psicóloga, terapia holística, tudo que tu possa imaginar, eu já fiz. Sim. Eu já fui atrás. Eu amo isso. Então, tudo que é coisa, né? E uma constelação familiar, beleza, fui lá e fiz. Gostei. Eu não gostei muito, mas eu fiz. Sim, você foi experimentar. Exato. Eu me permiti ver o que a outra pessoa tinha para me dizer sobre os meus ancestrais. Sim. Eu deixei. Não sei o que, mapa lá, ou aquele mapa do nascimento, mapa astral. Astral. Vou fazer, quero ver o que estão falando ali, entendeu? Então, eu sempre fui muito curiosa também de ir
atrás dessas coisas, de entender o porquê dessas coisas. E aí, quando eu vejo alguma das minhas alunas assim travadas, ou às vezes pessoas que me mandam uma mensagem ali no direct, eu consigo já ter essa percepção que, putz, ela tem um problema aqui, com o pai, com mãe, Sim. tem alguma coisa mal resolvida. E quando tu, né, às vezes quem tá escutando tem alguma trava e sabe que tem. Sabe que tem aquele sentimento mal resolvido. Às vezes é com um irmão, às vezes é com um tio, enfim, com alguém. Às vezes com um ex-namorado, né? Por que não? E não vai atrás de curar aquilo, de tratar. É que é mais fácil jogar pra baixo do tapete. Porque né? Passar passou. por cima. Então tá tudo bem, passou. E eu não sou assim, eu gosto de ir resolver, finalizar. Encerra o ciclo. Exato. Encerra o ciclo, perfeito. E eu acredito muito que daí, para te encerrar um ciclo, tu precisa de um ritual. E às vezes esse ritual que tu vai fazer é com a ajuda de outra pessoa. Sim. Então, eu acho que quando a gente investe o nosso dinheiro em autoconhecimento, em algo para nos ajudar, sempre o retorno é maior. Sim, perfeito. Porque não tem como, né? Você só consegue potencializar os teus resultados quando você se cura. Quanto mais você se cura, mais você se potencializa. Eu vejo, Gé, e aí, óbvio, né? A gente tá falando de algo que é muito louco isso, porque não teria nada a ver com o que tu faz, mas tudo a ver quando a gente pensa que a gente tá falando e lidando com pessoas. Exato. Então eu vejo assim, ó, com certeza muitas mulheres que hoje não têm resultado, que são impactadas pela forma como elas contam a história delas. Pelo script que elas se colocam. Então, uma das coisas que eu precisei ressignificar e precisei mudar na minha vida foi o script. Como que eu conto a minha história? E ainda assim, é um desafio e um sinal de alerta o tempo todo para se perceber neste processo. Porque é muito fácil hoje eu pegar como uma muleta aquilo que eu vivi lá atrás, aquilo que eu passei lá atrás, as condições que eu não tive, os desafios que eu precisei enfrentar e, obviamente, não olhar para isso e só justificar a falta de resultado por aquilo que eu vivi, só fazendo dessa forma não vai me trazer resultado. E, claro, como tu disse, são feridas. São feridas. São coisas que, cara, é um desafio. Eu tive uma mentorada recente, assim, um processo lindo, 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 que a gente conseguiu olhar para coisas que estavam lá atrás, que ela nem imaginava. Que estavam travando. Que estavam travando no processo. E quando a gente olhou para isso, e quando a gente conseguiu colocar um lugar, trazer luz para aquilo, porque a gente traz luz, e não quer dizer que não seja dolorido, é dolorido. Acho que todo o processo de cura, de autoconhecimento, de você colocar realmente o dedo naquela ferida, né? Porque às vezes você não quer olhar porque dói e vai doer. Quando a gente se trata, né, e fala de um processo profundo de autoconhecimento, mas quando você se permite, como a Jé falou aqui, né, pô, eu vou numa terapeuta holística, eu vou numa psicóloga, eu vou fazer uma constelação, eu vou buscar uma alternativa e vou buscar pessoas, quando você se permite mergulhar dentro desse universo, você consegue acessar algo que vai com certeza te impulsionar, não tem como, porque você está curando aquilo ali. Você está olhando para uma ferida que talvez até agora você se limitou a olhar, você bloqueou para olhar para isso e de repente a tua trava. De repente o que não está acontecendo seja consequência de você não estar olhando para isso da forma como precisa, né? Isso. E daí vem a questão